Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Bernardo de Claraval. Deus fala ao coração em muitos momentos. O sábio é aquele que aprende a escutá-lo. Livro de Jó, capítulo 33, continua o discurso de Eliú. Antes de tudo, é importante lembrar algo que nos ajuda a interpretar corretamente este trecho. Nem tudo o que Eliú afirma explica exatamente o caso de Jó. O próprio livro mostrará mais adiante que o sofrimento de Jó não foi consequência de um pecado oculto. Mesmo assim, Eliú apresenta princípios espirituais verdadeiros, especialmente quando fala sobre as diversas maneiras pelas quais Deus pode falar ao ser humano. No versículo 4, Eliú declara: "O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida." Essa afirmação nos lembra que nossa existência não é fruto do acaso. Cada vida possui dignidade porque procede do Criador. Quando reconhecemos isso, passamos a enxergar nossa própria história com mais esperança e responsabilidade. No versículo 8, Eliú responde às palavras de Jó. Ele acredita que Jó está questionando excessivamente a justiça de Deus. Embora sua interpretação não esteja completamente correta, sua resposta nos leva a refletir sobre uma verdade importante. Mesmo quando não compreendemos os caminhos do Senhor, sua sabedoria continua sendo perfeita. No versículo 14, encontramos uma das declarações mais conhecidas deste capítulo. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Que ensinamento profundo! Muitas vezes, esperamos ouvir Deus apenas através de acontecimentos extraordinários. Mas o Senhor também fala por meio da sua palavra, da consciência iluminada pelo Espírito Santo, de conselhos sábios, de circunstâncias da vida, de portas que se abrem, de portas que se fecham, de momentos de silêncio que nos convidam à reflexão, e até mesmo por meio das dificuldades, que nos fazem crescer em maturidade e dependência dele. Isso não significa que todo sofrimento seja enviado por Deus como punição. O próprio livro de Jó mostra que essa conclusão seria incorreta. Entretanto, Deus é plenamente capaz de transformar até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento espiritual. Nos versículos 15 a 18, Eliú menciona sonhos e advertências. Na Bíblia, Deus realmente utilizou sonhos em diversos momentos para comunicar sua vontade. Hoje, porém, a principal referência para discernirmos qualquer experiência espiritual continua sendo na palavra de Deus. Nenhuma impressão, sonho ou sentimento pode contrariar aquilo que o Senhor já revelou nas Escrituras. No versículo 23, Eliú fala sobre um mensageiro que orienta a pessoa no caminho correto. Essa imagem aponta para o cuidado de Deus ao oferecer direção. O Senhor não abandona aqueles que o buscam. Ele continua chamando, ensinando e conduzindo. No versículo 26, Eliú descreve alguém que ora ao Senhor e experimenta a restauração. Aqui encontramos uma verdade preciosa. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, encontramos graça, encontramos perdão, encontramos esperança. Mesmo quando passamos por momentos difíceis, a presença do Senhor continua sendo nosso maior refúgio. No versículo 27, Eliú reconhece que a pessoa pode admitir seus erros e encontrar misericórdia. Essa é uma mensagem central das Escrituras. Deus não rejeita quem se arrepende com sinceridade. Sua misericórdia permanece disponível. Seu amor continua alcançando aqueles que voltam para Ele. Ao mesmo tempo, devemos lembrar novamente que, no caso específico de Jó, não existia um pecado oculto que explicasse seu sofrimento. Essa distinção é importante para não aplicarmos este capítulo de maneira inadequada. Cada história possui circunstâncias próprias. Nem toda dor é consequência direta de escolhas erradas. Nem toda dificuldade representa disciplina. Mas em todas as situações, Deus continua presente e pode transformar nossa caminhada. Aqui encontramos o centro deste capítulo. Deus continua falando. A grande questão não é se o Senhor se comunica. A grande questão é se estamos cultivando um coração disposto a ouvi-lo. Livro de Jó, capítulo 33, nos ensina que a voz de Deus pode nos alcançar de muitas maneiras, sempre em harmonia com sua palavra e com seu perfeito caráter.
Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre discernimento. Fala sobre saúde emocional ao reconhecer que Deus continua presente mesmo durante as dificuldades. Fala sobre honestidade. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher ouvir e obedecer ao Senhor. Fala sobre resistir à dureza do coração. Fala sobre interpretar a vida com sensibilidade espiritual. E fala sobre Deus acima de tudo. Porque somente Ele conhece plenamente nossos caminhos e sabe conduzir nossa história. Aqui está a verdade central. Quando mantemos o coração aberto à direção do Senhor, até as experiências difíceis podem produzir crescimento e esperança. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Ouvir a voz de Deus transforma nossa maneira de enfrentar a vida. Livro de Jó, capítulo 33, nos deixa verdades firmes. Deus continua falando aos que o buscam. A sensibilidade espiritual fortalece a fé. A misericórdia do Senhor permanece disponível para quem se aproxima dele. E o futuro é moldado por quem escolhe caminhar em comunhão com Deus. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu te agradeço, porque continuas falando ao coração daqueles que te buscam. Obrigado porque nunca nos deixas sem direção. Mesmo quando não compreendo tudo o que acontece, sei que tua presença permanece comigo. Fortalece minha fé para confiar na tua palavra acima das minhas emoções. Dá-me responsabilidade espiritual para discernir tua vontade em cada decisão. Cuida da minha saúde emocional para que as dificuldades não endureçam meu coração. Livra-me da indiferença à tua voz. Livra-me da pressa que me impede de ouvir teus ensinamentos. Livra-me da incredulidade que fecha meus olhos para teus cuidados diários. Ensina-me a reconhecer tua direção por meio das Escrituras. Ajuda-me a ouvir os conselhos sábios que o Senhor coloca em meu caminho. Concede-me humildade para aceitar correções quando forem necessárias. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha obedecer à tua vontade todos os dias. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima dos meus medos, acima das minhas dúvidas, acima das minhas opiniões, acima das circunstâncias. Senhor, transforma meu coração em uma terra fértil para a tua palavra, que eu não apenas escute, mas também pratique aquilo que o Senhor me ensina. Que minhas escolhas revelem confiança, que minhas atitudes demonstrem amor, que minha vida testemunhe tua graça, e que mesmo nos dias difíceis, eu nunca deixe de acreditar que o Senhor continua conduzindo minha história com sabedoria e misericórdia. Em nome do Senhor eu oro. Amém? Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.